Sejam bem-vindos ao Mob Podcast, o podcast da Edenred, onde falamos de inovação, tecnologia e tendências do mundo da mobilidade. A cada episódio, vocês estarão com um host novo. Eu sou o host dessa vez. Meu nome é Bruno, eu sou responsável por estratégia e novos negócios na Edenred Mobilidade e estou aqui com um time de especialistas para falar sobre eletrificação de frotas. O Rafael, hoje é um parceiro aqui da Edenred, um cliente da Edenred e é referência em gestão de frota de veículos e gestão de frotas de veículos elétricos. Ele é um dos primeiros a trazer veículos elétricos para a gestão de frota aqui na Edenred e hoje tem uma das maiores frotas no Brasil. E o César, que é empreendedor no mercado de eletrificação e responsável por gerenciar uma das maiores redes de carregamento para veículos elétricos no Brasil. Então, eu queria passar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho o Rafael, se apresentar e depois para o César. Bom dia, Bruno, tudo bom? Obrigado pelo convite. Sou Rafael, sou gestor de mobilidade na Telefônica Vivo. Hoje nós temos uma frota de aproximadamente uns 5.300 veículos, desses 200 veículos elétricos. A eletrificação dentro da Vivo começou já faz um tempo, em 2019. Muito ligado à questão de emissões e de inovação, mas principalmente emissões, porque é uma área que a gente é muito cobrado, então a gente já começou a testar já faz um tempo e junto com vocês já trazendo produtos que a gente poderia utilizar nessa expansão de frota. Muito bom, obrigado. César. Olá, obrigado novamente pelo convite, um prazerzaço estar aqui com vocês, dois parceiros grandes aí. Então meu nome é César e eu sou CEO da Moove. Moove é uma empresa fundada lá em 2019 com o propósito de oferecer soluções para dar inteligência, capacidade de gestão, melhorar todo o processo de recarga. Então a gente está muito concentrado na infraestrutura de recarga. Hoje a gente atua em todos os estados brasileiros, temos atuação também em vários países da América Latina, uma grande rede de parceiros, e a gente está muito focado nessa questão de trazer solução, monetização, rentabilização. Estamos acompanhando os desafios, as oportunidades desde o início, então tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Espero contribuir aqui com as parcerias de vocês. Muito bom recebê-los aqui, acho que vai ser um bate-papo muito interessante. É um tema quente, é um tema que atrai interesse de todos os âmbitos aqui do mercado, sejam pessoas físicas, sejam frotistas. É uma mudança de paradigma, né? Uma mudança na forma de carregar, então vai ser um bate-papo muito gostoso. Para o primeiro bloco, eu queria falar um pouquinho sobre eletrificação, tendências e como que a gente está vendo a gestão de frotas na Europa, que acho que está alguns anos à frente aqui no Brasil. E como que a gente se prepara para fazer isso virar uma realidade, obviamente com todos os desafios aqui do Brasil, mas fazer isso virar uma realidade no curto, no médio e um sucesso no longo prazo. Bruno, assim, para você hoje, e aí vendo vocês como Edenred Mundo, como que está o cenário atual na frota corporativa para a eletrificação de frota? Legal, ótima pergunta e é um tema muito interessante. A gente está vendo, como eu falei, a gestão da frota, abastecimento, ela é muito simples, né? Ela simples, obviamente tem todos os desafios, mas o fato de abastecer é um processo simples e a eletrificação gera muitas eficiências, mas requer um planejamento, um cuidado, uma atenção como fazer isso. E a gente vê ainda, obviamente com diferenças de tamanho de mercado, mas a gente vê a Europa, principalmente gestão de frota na Europa, um modelo bastante híbrido, em termos de como fazer o carregamento. A gente sabe que para ter uma gestão mais eficiente, são alguns diferentes usos de caso, como você faz o carregamento. Seja ele na base, onde o veículo de repente pernoita na base, você consegue fazer um carregamento durante o período onde o veículo não está sendo utilizando na operação, na rua, e, ao mesmo tempo, pode até ter na casa das pessoas, né? E, obviamente, tem dificuldades aqui, mas a gente vê um perfil com uma penetração bastante elevada no carregamento, nas residências e nas fábricas, nas bases da empresa, com a rua sendo uma válvula de escape ou uma necessidade no momento onde precisa, e complementando essa carga. Então,
E uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, ainda está num momento mais de carregamento nas ruas, com obviamente, alguns clientes já têm alguns carregamento em base, um misto, testando esses diferentes modos, mas são muitos desafios para conseguir efetivamente contemplar os 3 casos de uso de uma forma eficiente, sem problemas, seja de grid, seja problema de trabalho, seja diversas outras frentes que a gente tem que se adaptar aqui para a nossa realidade. Não, é exatamente isso. Assim, se você pegar hoje dos 200 veículos que a gente implantou em 2023, 30% do que a gente carrega é na base, 70% é na rua. Já está começando um carregamento na base, né? Já. Mas 70% na rua é 70% na rua e originalmente, quando a gente concebeu o projeto, a ideia era que fosse praticamente 100% na rua. Pela característica da operação, que eles estão na rua, eles estão no cliente, a ideia era que ele carregasse próximo ao cliente, próximo da área onde ele atua. O problema é que em algumas cidades, onde a gente implantou os veículos, hoje a gente está com veículo em mais ou menos umas 7 cidades do Brasil, mas principalmente aqui em São Paulo capital, Rio de Janeiro e São Paulo interior, onde tem a maior quantidade. Então a ideia era que esses locais seriam os locais onde teria uma maior rede para carregamento. Quando a gente percebeu que seria um problema para a operação carregar em algumas localidades, a gente resolveu colocar carregador na base. E aí a gente se deparou com alguns problemas onde nem sempre a base tem capacidade para ter carregadores para que eles carreguem. Então, a gente tem que ir moldando isso. Então, a gente começou a ver, em parceria com a própria operação, quais eram as rotas aonde eles poderiam colocar. Então, no início, era mais ou menos aonde desce, então, assim, aonde tem carregador. Depois a gente começou a colocar os carregadores, começamos a ativar, e aí a própria rede pública também começou a melhorar, e a gente começou a expandir isso. A gente não obriga ele a carregar na base ou carregar na rua, assim, ele carrega onde for mais fácil, ainda está nesse panorama. Então, inicialmente a gente tinha carregamentos no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a área de atuação deles é na Zona Sul, e eles iam para a Dutra carregar, porque era o único carregador de alta potência que tinha no Rio de Janeiro. Então você via que assim, o deslocamento dele para carregar era maior que o deslocamento dele durante o dia. Já consumia carga, às vezes, só de deslocamento. Mas era porque é onde tinha. Necessidade. Então, hoje já melhorou. Então, assim, isso eu estou falando de 2 anos, nem 2 anos completos. A gente implantou a frota no final de 2023. No Rio de Janeiro foi no comecinho de 2024. E se você pegar hoje, Rio de Janeiro já melhorou muito a capacidade de carga que tinha inicialmente. Então, assim, a gente vê que tem aumentado, a gente vê que os carregadores têm melhorado, a disponibilidade tem melhorado. Então, a gente vê que já teve uma evolução muito significativa nesse período. E um desafio grande pensando em frotas, né? Como que você adapta esses 3 modos de carga, ou 2 ou 1, seja o que a sua operação comporta, para a sua operação rodar com a necessidade que ela precisa, né? Porque hoje, quando pessoa física, eu tenho o carregador, eu carrego em casa, meu veículo pernoita sempre no mesmo local. Quando você faz isso numa empresa, cada operação tem uma dinâmica, cada equipe tem uma dinâmica, e como você consegue se adaptar a isso, acho que esse é um grande desafio, sem que isso impacte a operação, né? A gente conversa com muita gente do mercado, enfim, outras empresas que estão tentando eletrificar a frota. E o que a gente percebe é que tem muitas variáveis dentro de cada tipo de operação. Então, é o que você falou, assim, para nós da Vivo, a opção de carregar na casa do colaborador nunca foi viável, porque entraria numa questão trabalhista, numa questão de como eu faria esse reembolso para ele. Tanto que, lá em 2019, quando a gente pegou os primeiros carros para testar, que foi o nosso piloto, a gente já abordou vocês de como a gente faria para carregar isso com meio de pagamento já tradicional que eles estavam acostumados a carregar. Então a gente conseguiu ali algo para setar essa necessidade, e até hoje a gente está usando. Então, assim, eu acho que isso faz parte muito do sucesso que a gente conseguiu, justamente a parceria que a gente teve com vocês, de ter um meio de pagamento para que a gente carregasse nos carregadores públicos. Tá? Sem isso, muito provavelmente a gente não teria conseguido. Então, quando a gente foi para o mercado para verificar quais as opções a gente tinha para colocar dentro da base, muitos vieram com essa ideia de colocar carregadores dentro das bases, dentro da casa do cliente, por custo do cliente. Então, para a gente não foi, mas você vê que tem várias possibilidades. Assim. A gente vê que tem muitos
redes que optam por colocar dentro do condomínio do colaborador. Então, assim, não é uma coisa que tem a ver com a gente, não é a gente que interfere, mas o próprio colaborador que tem o carro, ele colocou dentro do condomínio dele e é um carregador público dentro do condomínio. Que o compartilhado, público, não? Um carregador compartilhado. Então, funciona cada carga. Funciona. Então, assim, a gente vê que tem se adaptado. Então, a gente não proíbe o colaborador de fazer isso. A gente também não proíbe se o colaborador quiser ter um carregador portátil para carregar dentro de casa, numa tomada, é uma opção dele. Mas a gente vê, sim, assim, depois de um ano completo com os carros, a gente vê que eles optam, e assim, os que tiveram mais sucesso, eles optam por colocar o carregamento dentro da rotina dele. Então, ele vai carregar no começo da manhã, em algum lugar que ele vai tomar um café, então ele carrega naquele momento, ele vai carregar na hora do almoço, na hora que ele para. Então, os colaboradores que conseguiram entender que o momento do carregamento tem que fazer parte da rotina dele, não ele parar para carregar, a gente vê que teve mais aceitação, sabe? Então... E como você faz essa gestão, assim, se você, nesses casos que, por exemplo, tem um carregador que é compartilhado dentro de um condomínio privado, daí você comentou que tinha dificuldade de fazer essa gestão. Dessa gestão você faz através então, no começo do veículo. Assim, caderninho, o colaborador anota. Diferente do que a gente tem no combustão, a gente precisa dessas informações. Então, assim, originalmente para a gente, colocar veículo elétrico foi um problema muito maior do que simplesmente pensar que eu vou ter uma redução em emissões. Porque a frota da Vivo ela já é uma frota praticamente 100% sustentável. Hoje, 98% do que a gente abastece já é etanol. Então, já era etanol quando a gente colocou os veículos elétricos. Então, a gente já tem toda uma estrutura de auditorias e de reportes para a minha área de sustentabilidade, para falar o quanto que eu estou emitindo efetivamente. Então, no momento que a gente colocou o carro elétrico, a gente já sabia que eu teria esse problema de controle, porque hoje eu não teria essa gestão via meio de pagamento, como a gente tem no combustão. A gente precisaria criar uma forma de minimamente reportar para a área de sustentabilidade o quanto que eu estava carregando, quantos quilowatts, enfim, quantos quilômetros eu estava rodando. Até para justificar, né? Eu teria que mostrar, e eu tenho emissões também com o carro elétrico, então muito menos, obviamente, mas assim, eu preciso mostrar isso para eles, porque isso, anualmente, eu sou auditado. Então, dado as opções que a gente tinha no momento, a gente optou por colocar o melhor de tecnologia no veículo. Então, até hoje está rodando assim. Eu cruzo, então eu pego as informações do veículo. Então, o veículo por si só, ele já me dá uma quantidade de informações muito grandes. Então, os equipamentos de telemetria que a gente colocou no veículo me traz tudo isso. E aí a gente começou a fazer parcerias com a Ticket, com as principais bases que a gente carrega, com as principais redes de carregamento, e eu cruzo tudo isso em um único RP. Então, assim, hoje eu trago para esse RP os dados do veículo trazidos da telemetria, eu trago o dado de pagamento da Enderhead, eu trago os dados do carregador das redes que eu carrego. Então, eu faço um grande relatório ali, e aí dali a gente tira um BI para a gente poder fazer esse controle. E funciona, a gente consegue já disponibilizar isso para a área de sustentabilidade. E você tocou num tema muito interessante, Rafael, que quando a gente olha lá fora e olha aqui, o Brasil tem uma realidade diferente por conta do etanol, né? Sim. O etanol, ele é um combustível sustentável na sua natureza, né? Então, a sustentabilidade é um tema quando a gente fala de eletrificação, mas ela é algo a mais, né? Porque a eletrificação, por isso não é a única alternativa de sustentabilidade, mas ela é uma alternativa muito eficiente, principalmente quando você considera toda a fonte energética do Brasil. Ela traz eficiências ainda acima do próprio etanol, mas requer todas essas adaptações que você tocou aqui no ponto, né? Pensando nos desafios de empresas que precisam ter essa redução de emissões, cara, sem sombra de dúvida, você ir com uma frota etanol é o mais fácil. Sabe? Assim, honestamente, eu não vejo o porquê você eletrificar, sendo que você tem a opção do etanol. No nosso caso, a ideia e a vontade de eletrificar vai além só das emissões. Então, sim, obviamente, a gente consegue reduzir ainda mais as emissões com os veículos elétricos, mas também a gente sempre está buscando por inovação. Então, assim, a gente sabe que é um fluxo que é inevitável. Então, a gente já se antecipa para poder ver o que a gente pode fazer. Então, mais do que simplesmente olhar custos e olhar
emissões, a gente está vendo também o que a gente pode trazer de inovação. Então, quando a gente colocou a frota elétrica na operação, você percebe que foi também um ponto de clima para os colaboradores, porque o cara receber um carro desse, que tem uma baita tecnologia embarcada, assim, é muito diferente de um carro a combustão, ajudou no clima. E a gente trouxe a operação para próximo da gente, como se eles também fizessem parte do projeto. Então... É um ótimo tema, né? Eu acho que essa transformação na eletrificação envolve muitas coisas, né? Não envolve simplesmente você planejar como é que vai ser a gestão da mesa, mas envolve também como o colaborador vai se engajar com essa mudança e realmente, você começar a receber um veículo elétrico é uma motivação a mais, né? Vou ter um veículo mais recente está sendo lançado aqui no Brasil, com tecnologia nova, então acho que isso é muito legal mesmo. Eu acho que essa é uma das mudanças que a gente está vendo, né? Eu não sei se vocês concordam, eu imagino assim, a gente falou lá, a gente começou a trabalhar com isso em 2019, você comentou mais ou menos a mesma data. Era uma época que a gente estava engatinhando, né? A gente estava engatinhando. Hoje eu acho que a gente está entrando, falando de transformação, de mudança, de picos de ansiedade, até a gente está entrando numa fase da adolescência, digamos assim, da mobilidade elétrica, eu imagino. Seja para frota, seja para outros usos da mobilidade elétrica, né? Então a gente está entrando numa fase de adolescência e tem muito amadurecimento também, né? A gente costuma, desde 2019, ali participar de feiras com exposição, e no começo, quando a gente estava engateando, as perguntas eram muito, quanto tempo demora para carregar o carro? Na verdade, no começo era, o que é isso? Que caixa que é essa? Essa aqui é um carregador. No ano seguinte, quanto tempo demora para carregar um carro? Que a gente sabe que é uma pergunta super difícil de responder. Hoje, nas últimas feiras que a gente tem participado, os visitantes perguntam, esse aí é o CCS2 ou é o tipo 2? Você usa o protocolo disso ou daquilo? Questões de interoperabilidade, que eu acho legal a gente comentar aqui também, que é um dos desafios, é algo que vai alavancar. Então a gente tem visto essa mudança. Mas com a adolescência veio um crescimento, né? E a gente tem visto esse crescimento fenomenal. Se pegar números de 2022, a gente estava falando não apenas de frotas corporativas, mas falando de frotas veiculares como um todo, a gente estava falando de 40 mil veículos que usam carregadores no Brasil. Esse número hoje bateu 250 mil veículos, então mais de 5 vezes. Né? Ainda são números pequenos comparado aos 58 milhões de veículos que tem no mundo, mas é algo que a gente está vendo um crescimento bastante importante. Né? Parte disso é obviamente aplicado para frotas corporativas, né? Então é um crescimento muito grande. E o que a gente pode ter, né, Bruno? Você comentou a Europa, depois tem China, tem outros mercados mais evoluídos. O que a gente consegue ter de aprendizados que vocês acham para trazer, para continuar, sair da adolescência e entrar na fase madura, na fase adulta? Que tipo de aprendizados a gente pode ter lá de fora? Esse é um ótimo ponto. Acho que isso passa muito por gestão. Acho que pelo menos quando a gente fala de frotas elétricas, né? Não pensando em empresas, não pensando no dia a dia, mas frotas elétricas, como é que você consegue ter visibilidade, primeiro ponto, né? Do que está sendo gasto, do que está sendo consumido, seja em quilowatt-hora, seja em custo, nos diferentes modais. E ter uma visão do todo, acho que isso é super importante, né? Você conseguir acompanhar isso, o carregamento na base, o carregamento na rua, o carregamento na casa do colaborador, cada um com o seu perfil, cada micro-operação dentro de uma empresa com o seu perfil de carga, que vai ser distinto. Acho que esse é um dos temas mais relevantes que eu vejo como uma grande mudança, um grande aprendizado, e tem várias formas. O Rafael tocou num ponto muito interessante dessa gestão, telemetria. Até nesse momento ainda de amadurecimento no mercado brasileiro, que ainda não tem todas as informações de uma forma clara, a telemetria talvez seja um grande aliado nesse processo, e eu entendo que vai continuar sendo um grande aliado também ao longo do tempo, né? Eu acho que assim... Enfim, nas conversas que a gente tem com outras empresas que vêm conversar para saber como que a gente fez, eu vejo que muitas frotas, e aí, independente do tamanho da frota, muitas vezes não usa telemetria, porque o custo de telemetria é difícil de você mostrar, demonstrar. E nem todo fabricante permite também que você faça telemetria no veículo. Então, é uma luta. A gente entende que telemetria para os veículos elétricos é essencial, não tem como você viver sem. Para os elétricos. Então, assim, é uma coisa que vai vir em conjunto. Mas isso que você falou me lembrou, César, quando a gente pegou os veículos, os nossos modelos são modelos 2024. Então, quando a gente pegou, a gente já tinha toda a estrutura que ia funcionar, porque nos modelos de 2023 funcionava. Muda protocolo, muda tecnologia. Os carros chegaram, não funcionava a telemetria. Então, assim,
logo de cara a gente já conseguiu fazer ali algumas adaptações e funcionou. Mas o principal fator pelo qual a gente precisava da telemetria era para saber o quanto de carga estava entrando nos veículos. E era esse dado que não voltava com a telemetria. Então, assim, do modelo que a gente pegou para o mesmo veículo, mesma só coisa. O ano que mudou. Muda a tecnologia. A gente demorou 6 meses e aí, enfim, a empresa de telemetria teve que fazer uma engenharia reversa no carro para ver o que mudou. Porque não funcionava e a gente precisava dessa informação. Então, assim, a gente teve 6 meses ali de trabalho extra, que a gente não tinha previsto, para poder pegar essa informação. Uma planilha. E aí, nesses 6 meses, muita coisa aconteceu, porque aí vinha um release do firmware do hardware ali, desconfigurava do aparelho de telemetria, desconfigurava o veículo. Tá. Então, assim, a gente teve problema, porque aí o veículo, a gente teve um final de semana, acho que faz um ano, foi em julho do ano passado, que num final de semana, da sexta para segunda, todos os veículos ficaram sem bateria, porque a telemetria não deixou o veículo hibernar e acabou a bateria de todos os veículos do Brasil. Porque a gente estava nesse processo de tentar entender como que a gente conseguia pegar essa informação. Então, assim, hoje já estabilizou, hoje já está tudo certo, mas assim, você vê que não é algo de prateleira pronto. Não, e vocês são a Vivo, talvez vocês consigam até ter mais acesso até às montadoras para conseguir fazer, mas não é sempre. A gente fez o projeto uma vez, conversando com uma montadora estrangeira, e a montadora, equipe executiva aqui no Brasil, autorizou a gente fazer a telemetria, porque a gente queria fazer comparações das informações que viu na telemetria com as informações que você comentou de carga, recarga do carregador. Legal. Tudo isso no mesmo painel para facilitar a gestão, que, como você comentou, Bruno, muito bem, que é importante para ajudar a alavancar, etc. A gente recebeu autorização, a gente preparou todo o ecossistema para fazer esse projeto. Quando bateu lá no executivo da empresa montadora internacional, ele falou, não, volta tudo, porque a gente não vai oferecer os dados do veículo para vocês e tudo mais. Então, realmente tem essa dificuldade. Então, isso que você comentou, Bruno, é muito importante, né? Essa gestão, só que tem também toda essa dificuldade de conseguir fazer essa gestão, né? Correta e consolidar os dados. E esse é um tema que a gente está nos passos iniciais da eletrificação, né? E são muitos players envolvidos, muitas frentes, e acho que essa cooperação, essa colaboração, seja no tema que você falou, na interoperabilidade, seja no acesso à informação do veículo, precisa que todo mundo consiga facilitar essa experiência, porque gera essas dificuldades e acaba dificultando também o processo de adoção, né? De aceleração da adoção. Você falou, a cooperação, assim, honestamente, eu não acho que tenha como a gente evoluir nesse momento que a gente está sem cooperação. Concordo. Então, assim, é isso. Assim, eu acho que está todo mundo muito ainda aprendendo a andar. Então, você percebe que dentro das esferas que a gente tem, então, de montadoras, tem montadoras que já são mais proativas em relação a isso, tem montadoras que já são muito mais fechadas. Tem redes de carregamento que são muito mais abertas e entendem que não vai ser sozinho, ela não vai ser a única rede de carregamento do mercado, então ela compartilha. Tem outras que já são mais fechadas. Então, assim, o que a gente tem percebido e o que a gente tem conseguido de ganho é justamente com as empresas do ecossistema que entenderam que elas precisam compartilhar. Então, assim, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, assim, eu sou bom no meio de pagamento, eu vou fazer isso aqui, eu vou tentar te ajudar nisso, mas eu não vou eu começar a colocar carregador à torta e direita em um monte de lugar, porque não é esse o meu core. Então, a gente acho que ainda está nesse momento de todos os players começarem a entender onde é o lugar deles dentro do ecossistema. Falando em todos os players e acho que pensando um pouquinho também de aprendizados que a gente pode trazer lá de fora, eu acho muito interessante o que você comentou, né? Essa questão da cooperação. Eu acho que tem um player importante, que é importante trazer para essa questão de cooperação, que é até um ambiente, digamos, governamental, políticas públicas e etc. Porque o que acontece? A gente está se juntando, a gente está cooperando para fazer evoluir. Mas uma coisa que a gente vê lá fora e que ajudou e ajuda a alavancar, assim, primeiro de tudo é ter uma política pública muito clara, muito direcionada. Em muitos países, até onde a gente vê essa questão evoluindo muito, existe um plano nacional. Isso diminui muito a questão de insegurança para investidores, segurança jurídica. Aqui a gente tem questões envolvendo, por exemplo, as questões estaduais envolvendo a questão dos corpos de bombeiros, que estão questionando, né, fazendo questionamentos, que fazem parte da pré-adolescência também, esses questionamentos, né? Então, estão fazendo os questionamentos. Então, trazer esse grupo, né, de players também para esse contexto é importante, diminui essa segurança. Hoje a gente
tem muitos questionamentos. Pode, não pode? Que caminho que vai? Qual que é a tecnologia? Se eu adotar essa tecnologia, vai ser permitido ou não? Então, eu acho que é um dos aprendizados que a gente pode ter. Lógico, tem outros, daí estamos falando de política de incentivo. Europa, por exemplo, se usa muito as questões da zona de zero emissões, né? Onde, inclusive, frotas conseguem acessar essas zonas, nenhum outro carro consegue, frotas elétricas conseguem. Então, são aprendizados também que a gente consegue trazer para cá, que daí você vai precisar dessa força governamental também, esse player, esse outro elo ali, né, do ecossistema. Mas pensando em carregadores, assim, nisso que você comentou, aqui no Brasil, assim, eu já acho mais difícil, porque até desde que a gente começou a implementar, em um outro estado a gente percebeu que o governo está um pouco mais presente nisso, mas a maioria não. E aí pensando no conhecimento que você tem, assim, olhando o Brasil, você vê algum estado, alguma localidade, cidade que tem se destacado em relação a isso? São Paulo se destacou muito, né? Destacou muito desde com políticas de incentivo para trabalhar com isenção de IPVA, tirar carros elétricos do modelo de rodízio, então carros elétricos poderiam acessar os locais sem essa parte de rodízio. Então, não teve. O Rio Grande do Sul também se movimentou bastante, Santa Catarina, outros estados do Nordeste, com políticas até de incentivar o uso do carregador por uma questão ambiental também, mas não só, como você falou, uma questão de custo, uma questão de inovação. Então, tem alguns estados que avançaram muito. Só que não é uma coisa unida, é uma coisa perene. E isso não traz segurança. Né? Você não traz segurança. Então mudou, passou 4 anos, o que eu vou fazer? Eu continuo, não continuo? Então essa força empreendedora aqui, né, é o que está fazendo acontecer, mas eu acho que está faltando alguém para fazer essa participação. Ajuda. Eu concordo. Ajuda. Não dá a gente não vai esperar, né? A gente não está esperando, a gente está crescendo de qualquer forma. Todos aqui o ecossistema, mas eu acho que falando de aprendizados, né? Europa e tudo mais, eu acho que é algo que é importante. Não, eu sinto isso, e justamente assim, fora o eixo Rio-São Paulo, onde a gente tem mais veículos é justamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque é justamente isso, onde a gente minimamente tem uma noção de que o colaborador vai ter menos dificuldade, é onde a gente está indo. Então, a gente tem carro em Brasília, BH, a gente mandou para o Nordeste, a gente mandou para Fortaleza, Recife e Salvador. Tá tentando mandar para Belém, mas a gente percebe que justamente assim, as cidades onde tem um mínimo de incentivo, onde teve um pouco mais de segurança para as redes de carregador começarem a instalar, a gente tem um pouco mais de facilidade. Então, e aí, honestamente, assim, para a gente expandir, e é uma das intenções a gente expandir, vai ser justamente nessas regiões onde a gente tem um mínimo de segurança, e aí não do governo, mas das redes, que as redes topam em seguir para essas regiões, sabe? Então, é isso, assim, talvez a gente poderia expandir numa velocidade maior, porque a gente vê o custo do carro, então assim, se você pegar o custo do carro que a gente tinha lá atrás para hoje, a gente já vê que, obviamente, ainda o custo é maior, mas vem reduzindo, então é possível. Mas por mais que a gente tenha a capacidade de investir, ter mais veículos, a gente tem que ir um pouco mais devagar, justamente porque a gente tem receio de colocar em locais onde o veículo começa a ficar subutilizado porque não tem estrutura. E nesse tema, acho que esse tema de infraestrutura ele é crucial para conseguir expandir a base, né? Como você está vendo isso, César? Acho que incentivos do governo, acho que é extremamente importante você conseguir instalar. A gente já tem um custo fiscal bastante alto para trazer o carregador, um custo de capital para fazer o investimento que é necessário, o custo da infraestrutura elétrica, são muitas coisas, mas como você vê hoje a infraestrutura elétrica de carregamento no Brasil? E o que são os temas principalmente necessários aqui para a gente conseguir dar esses próximos passos? Excelente pergunta, a gente falou bastante disso aqui, né? Então, assim, o que a gente viu, né? No começo lá, a gente falava muito quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Eu não sei quem que é o ovo ou a galinha agora, vamos chamar um carro de galinha. Vai ser a galinha ou vai ser o ovo? Eu preciso, né, colocar infraestrutura para trazer carro ou trazer carro para colocar infraestrutura? Bom, o negócio andou, foi feito muito investimento inicialmente, principalmente por empresas de energia, para estabelecer carregadores públicos, que ajudou de fato a alavancar e vieram os carros. Isso foi um bom uso do P&D também, das empresas elétricas, para conseguir dar um primeiro passo. Né? Inclusive, foi um movimento até governamental, porque é uma lei que as empresas de energia precisam investir e tal, e ajudaram muito, só que não tinha carro.
Então muitos carregadores ficaram até subutilizados. Mas tudo bem, foi feito um investimento inicial. Chegaram os carros, e chegaram o carro, e chegaram o carro, e está chegando cada vez mais carro. Chegando um navio aí agora com mais os 7.500, 8.000 veículos, está chegando o carro, e a infraestrutura de fato ficou um pouco defasada. Então, a galinha cresceu mais do que a infraestrutura aqui. O que a gente está vendo hoje, além de uma questão de uma demanda reprimida para instalar novos pontos de recarga, novos carregadores, principalmente carregadores públicos, né, fora da base, questões também relacionadas à disponibilidade desses carregadores, que é um outro desafio, não é só a quantidade, é a disponibilidade dos carregadores. Então, confiabilidade deles rodando e estando lá disponível na hora que você chega, né? Disponibilidade, manutenção, e vou mais além. E outra, como ainda há uma demanda reprimida e mais carro que carregadores públicos atualmente, para vocês terem uma ideia, em grandes números, utilizando os números da BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Hoje a gente está falando de carregadores públicos ou semipúblicos. Semipúblicos são aqueles que ficam em shopping, em mercado, ou seja, podem ser acessados pelo público. A gente está falando em torno de 15 mil, 20 mil carregadores. E carros elétricos que precisam de carregadores são 250 mil. Só no último ano foram cerca de 125 mil veículos adicionados. 100% elétricos ou híbridos plug-in que entraram na base em 2024, né? E esse número vem crescendo. Sim, 62% dos veículos eletrificados são plug-ins, seja elétrico puro ou elétrico puro. E desses carregadores ainda, uma pequeníssima parte, estamos falando de 1% do total de carregadores, ou 1.500, 2.000 carregadores, que são carregadores rápidos. Que são carregadores que vão atender, por exemplo, o Rafael, a frota do Rafael. Uma frota de operação que precisa estar rodando e não pode parar para carregar, né? Atende. Se fosse 1.500 carregadores que estivessem disponíveis, que o Rafael chegasse lá com os carros dele, ele não encontrasse fila para carregar e ficar esperando, é uma de segurança, ok. Mas além disso ainda tem esse problema. Tem problema de conectividade, tem problema de pagamento, tem problema de interoperabilidade. Então, assim, para a Moove aqui, para mim, que trabalha nesse tema, é água na boca, porque a gente tem muita coisa para inovar, muita coisa para desenvolver, bastante coisa para fazer e para contribuir, enfim, e para crescer como empresa. Mas são desafios. Então, esse é a situação, assim, mais ou menos atual dos carregadores. E quando a gente vai para carregador na base, né, daí a gente... São soluções mais baixo custo, são soluções que é viável economicamente, só que daí a gente conta outros problemas. A gente conta problemas que às vezes não tem disponibilidade suficiente, capacidade elétrica para você colocar o carregador na base. Um carregador talvez, 2 carregador, 3, 4, 5, começa a ter uma quantidade de carga que às vezes a unidade não comporta. Enfim, acessos que é preciso ter, e essa capacidade de você fazer essa gestão de fato da carga para permitir, né, essa potência toda de carregamentos simultâneos também. Então aqui é um outro passo que precisa ser dado quando a gente vai para carregamento na base. E esse é um tema interessante, né? O número de carregadores, são 15 mil carregadores, públicos, 250 mil veículos, aqui é menos de quase 5%, basicamente, um pouco mais de 5% da base. Só vendas de frota, quando a gente olha para a Europa, são mais de 800 mil carregadores, com público, acho uma penetração muito grande de públicos, e uma frota que é muito maior, obviamente, mas a relação entre frota e veículo e carregador, ela é muito mais acessível, que não ocasiona tanta gente fazendo fila no carregador nesse momento. Na Europa, por exemplo, é uma situação um pouco diferente que a gente tem que comparar, porque na Europa eles têm uma condição que muitas edificações corporativas ou residenciais, eles não têm garagem. Não tem garagem. Isso aí, então, de fato, a quantidade de carregador público lá versus a quantidade de carros elétricos, ela vai ser um pouco diferente da realidade brasileira, porque aqui a gente tem como acessar... Tem garagem. Tem garagem, e inclusive, em muitos casos, vai ser mais barato carregar na base. Sim, na verdade, quase em todos os casos, vai ser mais barato carregar na base do que carregar na rua. Aqui no Brasil vai ser um pouco diferente. Pra gente, assim, pra gente é muito claro que dado a operação, se você tem a possibilidade de ter esse carregamento no período noturno, é o mais fácil. Tá? Você coloca, às vezes, não necessariamente a quantidade de carregadores para a quantidade de veículos que você tem, e você só precisa fazer o manejo ali durante a noite para poder ter os carros carregados durante o dia. No nosso caso não foi possível, porque os nossos colaboradores, eles ficam na rua durante o dia e eles voltam com o carro para casa.
Então eles não têm o costume de voltar na base. Então pra gente já não funciona. Então os nossos carregamentos, de uma forma geral, é durante o dia. Então assim, a gente já passou por alguns processos em relação a isso. Assim, eu já escutei de redes onde o CEO da rede de carregamento me fala que para ele, carregador dele tem que ter fila. Então assim, é o projeto dele, a forma dele, mas para o colaborador que precisa atender o cliente que está ali, ele tem, sei lá, meia hora, uma hora no máximo para poder fazer esse carregamento, fila não é... Então assim, ainda está tendo essa ideia de qual é o melhor modelo. Mas pensando em números, tá, assim, é uma outra coisa que a gente se deparou quando a gente fez. No momento que a gente fez o TCO, que a gente fez a apresentação para poder colocar os carros, na época, em 2023, 2022, a gente estava com mais ou menos uns 3 mil carregadores no Brasil, segundo a BVE. E a gente tinha a previsão de que até 2030 a gente teria mais de 80 mil carregadores. E aí, quando você entrava nos aplicativos, você via um monte de carregador. Só que é justamente isso, assim, quando você vai para a realidade, você vê que muitos carregadores estão em locais privados, então assim, nem sempre você vai ter acesso, por mais que seja um estacionamento, você não vai ter acesso ao estacionamento, o estacionamento não vai liberar para você. Ou só horário comercial, só ou funciona horário comercial e a operação. Ou até mesmo o próprio comercial. condomínio residencial, que tem lá um carregador que não vai acessa, só um morador que acessa. Então, é justamente isso, assim, nós somos uma empresa de serviço e os carros são carros de serviço. A gente se deparou com muitos problemas do tipo... aonde o colaborador ia fazer a instalação ali da internet, ia prestar o serviço, tinha carregador. Então, assim, inicialmente a gente tinha planejado isso, que a gente colocaria para técnicos que preferencialmente iriam locais que poderia ter carregador. E aí começou a acontecer que os locais começaram a proibir a gente de carregar. Porque aqueles carregadores não eram para o carro de serviço. Era para o cliente do estabelecimento comercial. Não para a gente. Então, assim... Você vê os carregadores, mas não necessariamente que isso vai trazer um conforto para a tua operação que você vai conseguir carregar, sabe? Então, tem muito disso ainda, sabe? Eu acho que ainda até quem está... Estabelecimentos que estão optando por colocar carregador, eles ainda não têm muita noção do que eles querem. Assim, inicialmente, a ideia de todos eles era: eu vou trazer um público aqui que vai ficar fidelizado porque eu tenho um carregador. E eu vou ganhar dinheiro, às vezes, no meu negócio, no paralelo. E aí você vê com esse aumento de carros no Brasil, você começa a ver que começa a virar um problema. Para esse que só imaginou colocar 1, 2 carregadores, ele começa a virar um problema, sabe? Então, assim, não agora, mas no começo a gente tinha problemas com o meu marketing, porque aí o usuário, o cliente normal falava assim: olha, tem um monte de carro da Vivo aqui, eu não consigo carregar o meu carro. Falei, cara, e aí, como é que eu faço isso? Sabe? A gente começou a ter problema porque o cara precisava carregar e ele também queria carregar e ele estava falando que a gente estava atrapalhando. Então a gente viu isso, a gente conversou com a Uber, com a 99, eles passaram pela mesma coisa. Então, assim, a gente vê que agora, de novo, voltando ali para a adolescência, a gente agora está vendo que alguns estão entendendo. Sabe? E colocando um pouco mais de estrutura, porque no começo era muito isso, assim, era um carregador IPD, você ia chegar em alguns shoppings, por exemplo, que ele tinha um carregador de cada marca, assim, ele não tinha uma estrutura, ele não tinha uma rede. Sem ele gestão, colocou sem porque manutenção. falava assim: você quer colocar um carregador? Coloca. Mas não tinha gestão, não tinha manutenção. Então, por várias vezes, a gente chega em locais que tá depredado, tá vandalizado, ou simplesmente caiu e ninguém deu manutenção nenhuma. Então, assim, agora o pessoal começou a entender que isso dá para ter um ganho com isso. Então, assim... A gente teve uma situação, há um tempo atrás, que a gente foi chamado para ajudar a fazer a gestão de uma rede de recarga de postos, porque o dono tinha uma situação que era a seguinte: era um posto de combustível, ele tinha sido convencido a instalar um carregador porque os motoristas iam para lá e iam entrar na conveniência, iam consumir, etc. O que acontecia? Muitos motoristas passavam lá, motoristas de aplicativo, porque realmente eles usam bastante e precisam usar, e levavam a sua Coca-Cola, levavam o seu lanche, e ficavam dentro do carro, ocupando a vaga e sem entrar. E daí o dono falou: não dá, a gente precisa fazer uma gestão, precisa saber quem está usando, precisa fidelizar, compra alguma coisa aqui, gera ganha cupom de desconto, zero incentivo. Sim. Então a gente começou a trabalhar, daí para isso a gente fez ali a gestão, porque ele tinha essa situação. Ele realmente não ganhava nada. Não ganhava nada. Mas é o que mas tá mudando. Mas tá mudando. Vai lá, carrega, tá no celular ali, passando o dia, a hora que eu tá descansando um pouquinho, fazendo lanche, faz almoço e não. E esse mesmo proprietário, esse dono da rede, ele tinha um outro local
que acontecia pior ainda. O que o pessoal fazia? E daí vários usuários que carregavam lá, eles botavam o carro para carregar lá e iam consumir no restaurante do outro lado da rua. Né? Então, assim, e daí sem gestão ele não sabia quem que era, como é que eu fidelizo, quem que tá usando, como é que eu melhoro essa operação, né? Eu acho que aí volta porque a gente já comentou aqui que é exatamente isso, assim, a gente percebeu que no começo eram grandes empresas, então empresas de energia, na sua maioria, que estavam ali colocando carregadores, e o que a gente percebeu de um tempo para cá é justamente isso, assim, são redes menores, que estão concentradas em um OCP que consegue concatenar todo mundo e consegue dar esse retorno pro estabelecimento. Isso. A gente teve um caso no Rio Grande do Sul que o cara era um entusiasta, ele colocou um monte de carregador no estacionamento dele. Mas cada carregador tinha uma forma de pagamento, tinha alguns que ele cobrava no próprio POS do estacionamento. Cara, ele não tinha noção, ele queria ter carregador, mas ele não tinha uma noção de rede, do quem estava carregando, quem era, com quem que ele poderia fazer algum acordo, de repente, para dar um desconto no estacionamento, porque ele teria o uso do carregador. Então você vê que isso está melhorando muito agora. E essa questão que você comentou do uso do carregador é uma das coisas que a gente está vendo, falando ainda de infraestrutura, o quanto importante é você ter uma taxa de ocupação alta no carregador. Então, de todas as variáveis, a gente tem estudos de viabilidade, modelos de negócio para colocar pontos de recarga. De todas as variáveis, uma das variáveis, que, se não a mais, que mais impacta é a taxa de ocupação do carregador. Uma taxa de ocupação. Ociosidade, né? E ociosidade. Ociosidade é ruim, ou você cobra pela ociosidade, você tem como você cobrar pela ociosidade para incentivar uma rotatividade, etc. Mas a taxa de ocupação é bastante elevada. E uma outra coisa que pesa bastante, e daí depois eu queria explorar um pouquinho essas questões de custo também, é a questão energética. Então a questão energética, o quanto que eu estou pagando pelo meu insumo, que o carregador, o insumo principal é a energia. Se eu estou numa condição que a energia é cara, a minha margem que eu vou cobrar pela recarga, ela vai cair, ou eu vou ter que cobrar mais, diminua a taxa de ocupação, é tudo pior. Se eu tenho uma energia que é mais barata, e a gente está vendo todo esse movimento também no mercado de energia, eu tenho uma condição melhor de explorar tudo melhor, gerar bens e benefícios, mantendo margem. É importante manter margem, porque a questão da manutenção continua sendo importante. A coisa tem que se pagar, então acaba sendo interessante também. E esse tema de taxa de ocupação é muito relevante porque tem diferentes tipos de usuários, né? Tem o Rafael, que é um frotista, que o colaborador dele vai ter um perfil de cargas. Já falou um pouco, ele carrega logo de manhã, antes de trabalhar, ou carrega na hora do almoço, ou à tarde. E aí tem o público, a pessoa física, que ela carrega no horário de consumo dela, na hora que ela vai no estabelecimento comercial. Então, assim, conciliar esses dois mundos, essas duas realidades, é crítico para aumentar a taxa de ocupação, e acho que como que a gente, esse ecossistema todo, consegue trabalhar junto para conseguir efetivamente entregar isso. E querendo ou não, o Brasil, o privado tem que superar muitos desafios, muitos obstáculos para fazer a coisa acontecer, né? Não tem tantos incentivos ainda para esse sistema. Então, são pequenos empreendedores e tem que trabalhar junto, achando esse ecossistema mais eficiente e aumentar essa taxa, né? E tem vários modelos interessantes que você consegue usar para aumentar a taxa. Esse exemplo que você deu, por exemplo, frotistas ou pessoas físicas. Tem pessoas, por exemplo, que podem carregar no momento que o carregador vai estar ocioso. Por exemplo, elas podem carregar, não é um problema carregar, por exemplo, à noite de madrugada. E daí tem modelos que você consegue trabalhar até com precificação dinâmica da recarga. Então você fala, olha, durante o dia o preço é X reais o quilowatt-hora e ponto. Durante a noite, o valor diminui. Ou se você é um frotista que você usa muito o meu carregador e eu quero que você use porque a taxa de ocupação é importante, eu te dou um desconto. Eu te dou um cupom de desconto, te dou um voucher, um benefício para você usar mais. Então, você consegue equilibrar muito. E daí, falando um pouquinho da parte da gestão, a gestão é importante por isso, porque você consegue ver exatamente quem está usando, que hora que está usando, onde está a taxa de ociosidade, a maior ocupação, preciso colocar mais um ponto de recarga? Não. Você consegue ter toda essa inteligência. É isso que a gente estava assim, no final das contas a gente precisava de massa de informação para poder começar a ter esse tipo de análise. Porque no começo era justamente isso, assim, eu não tinha opção de carregamento. Então o cara podia carregar onde ele quisesse, porque, enfim, era onde tinha. O que a gente começou a fazer agora para regiões onde a gente tem uma densidade de carregadores é justamente mostrar para o colaborador, falando assim, cara, ó, você está carregando aqui você está conseguindo carregar com custo menor, esse carregador ele fica mais tempo ocioso, então para a gente a ociosidade do carregador é bom, porque eu tenho esse carregamento imediato.
E aí a gente começou também a falar com outros players que querem ter esses veículos elétricos, que é justamente, de novo, na parceria, na cooperação, de que, para mim, funciona de manhã. Mas você tem uma frota que vai funcionar de noite. Então a gente pode ter o mesmo carregador, você vai carregar de noite, eu vou carregar durante o dia, você vai carregar de tarde, porque a operação de cada um é distinta e consegue fazer isso. E aí, para o dono do carregador, isso é ótimo. Assim, ele vai ter o carregador praticamente 100% ocupado, sem que quem efetivamente está usando vai chegar lá e ter que enfrentar uma fila para poder carregar. Então acho que ainda tem uma questão disso, assim, das empresas que estão eletrificando se conversarem para poder tentar chegar num denominador que todo mundo consegue carregar sem atrapalhar um ou outro. Só pegando um gancho que você falou, essa questão de... o Bruno também comentou que é uma coisa bastante interessante para aumentar a taxa e tudo mais de ocupação, que é a infraestrutura compartilhada. Uma curiosidade, vocês já pensaram, por exemplo, em ter, por exemplo, um hub de recarga, onde você divide, inclusive, o investimento na infraestrutura? Ou seja, não é o local, o shopping ou o posto que vai fazer o investimento e todo mundo vai usar. Mas não, frotistas, São vários frotistas, investidores, fazem um compartilhamento daquela infraestrutura, inclusive com um co-investimento. Você acha que isso pode ser um negócio interessante, apesar da dificuldade jurídica, etc? Acho que sim. A gente já conversou sobre isso. A gente tentou fazer isso em alguns sites, só que a gente ainda tem uma dificuldade de segurança. Então, assim, o que pegou pra gente no projeto foi justamente segurança. Como que eu ia gerenciar quem está carregando nos meus carregadores, sabe? E a gente está trabalhando justamente nisso, porque, enfim, lá em 2019, quando a gente começou, a gente fez uma parceria, a empresa de energia colocou alguns carregadores ali em P&D pra gente, e a ideia era essa. Então, assim, todo mundo daquele ambiente poderia carregar. No final das contas, lá em 2019 não tinha ninguém, mas hoje a gente já vê que tem. Então, assim, a gente vê que nos carregadores que a gente tem dentro das bases, em algumas bases, quando essas bases são compartilhadas, a gente tem opção de fazer essa gestão. Só que pra gente, da gestão de frota, não é muito o meu core ficar fazendo a gestão do carregador. Então, acho que ainda tem, sim, uma oportunidade aqui de eu ter um OCP que vai fazer essa gestão para mim. Entendi. Eu acho que isso tem, porque assim, a gente contratou o carregador. Eu não contratei um sistema de gestão. O sistema de gestão eu mesmo fiz ali da forma que a gente conseguia. Então eu preciso hoje evoluir para, claro, não vão ser todas as bases, mas para essas bases onde eu tenho compartilhamento, onde eu tenho compartilhamento com o meu próprio usuário do site. Então assim, não necessariamente esse usuário, esse colaborador vai trabalhar com o veículo, mas ele tem um veículo particular dele que ele pode carregar. Então se eu tiver como fazer essa gestão, tem abertura para eu poder fazer isso sim. Bacana. Interessante. E aqui a gente falou, acho, muitos desafios, né? E hoje vocês estão, Rafael, vocês estão num momento já com uma frota bastante relevante, já passou por um piloto, já teve um nível de escalabilidade, mas assim, o que você pode falar para as outras empresas, outros frotistas, como que você passa de um piloto para ganhar essa escalabilidade? E obviamente passa pelos desafios, mas como que você faz isso? O que são os grandes aprendizados que você pode compartilhar com a gente nisso? O que eu vejo assim, muito é qual é o core da empresa, o que a empresa está querendo assim, para você começar. O que a empresa vê como eficiência em frota. Tá? Então, assim, uma vez que você tenha esse viés mais sustentável, mais de economia, eu acho que sim, vale a pena você testar. E você, a partir do momento que você testou e viu que você consegue manejar isso dentro da sua operação, hoje está muito mais fácil de você chegar no mercado e conseguir bons preços para que o TCO fique equiparado. Então, assim, a gente consegue... No passado, a gente tinha essa noção de que a gente traria o saving em combustível e em manutenção. Então, se você pegar hoje dos 200, sim, a gente consegue trazer um saving em combustível. Não 100%, justamente pela questão do custo da energia, que não necessariamente a gente ainda tem uma estrutura consciente da onde carregar, então a gente não consegue ter o saving que a gente inicialmente planejou, mas sim possível ter um saving. Sim. Se você tiver o carregador na tua base, com certeza absoluta você vai ter um saving de combustível. E manutenção também, dependendo do tipo de utilização do veículo, você vai ter um custo de manutenção muito menor. Então, assim, se paga. Então, assim, imaginando uma frota própria, onde o cara tem que fazer o investimento,
pensando numa depreciação aí normal de 5 anos do carro, você vai conseguir ficar com o carro muito mais tempo. Obviamente que assim, a gente ainda tem muito que evoluir nisso. Então assim, para a frota própria eu ainda acho mais fácil. A nossa frota é locada. A gente ainda no locado tem alguns problemas que as próprias locadoras têm receio de locar um veículo elétrico. Então assim, a gente tem locadoras tradicionais. Essas locadoras tradicionais, elas têm dificuldade até de sair daquele plano de quantos meses de locação é possível pensando na frota elétrica. Então eles tentam colocar uma padronização de combustão no elétrico. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Assim, uma frota elétrica eu conseguiria ficar com um contrato ali de 72 meses. Sabe? Eu não precisaria ficar num contrato máximo de 60, que era o que era praticado em combustão. Mas você vê que as locadoras tradicionais ainda têm um pouco de receio. Mas mesmo as locadoras que estão surgindo para a alocação de veículo 100% elétrico, por mais que ela já tenha esse viés de ela conseguir diluir o investimento dela por mais tempo e eu ficar com o carro por mais tempo, porque é justamente isso. O carro ele pode rodar muito mais porque o custo de manutenção dele vai ser muito menor. Então eu consigo ficar com o carro mais tempo. E aí eu diluo no tempo esse custo do carro. Mas ainda tem um receio até dessas locadoras específicas de veículo elétrico em relação à desvalorização. Então, assim, pensando nisso, a gente ainda está num momento não muito estável dos carros. Então, eu posso falar da nossa experiência, assim, do que a gente locou os veículos, enfim, com a movimentação do mercado, o veículo que a gente locou, meses depois já ficou mais barato, que eu poderia ter tido uma locação menor. Por quê? Porque o mercado está muito... Constante evolução. Então, assim, eu acho que se você quer passar de um piloto ali de poucos carros para uma quantidade grande, vale a pena. Eu acho que, obviamente, a primeira coisa que você vai ter que ver é a área de atuação, como você vai fazer esse carregamento. Então, assim, hoje eu posso falar, hoje existem opções para a gente carregar na rua pensando em frota. Então, tem opção para você fazer isso. Mas você conseguindo carregar na tua base, você vai ter um saving significativo em combustível. E se você conseguir negociar na compra do veículo por mais tempo, se for próprio, de novo, aí facilita muito mais, mas se você conseguir negociar por mais tempo de locação, você vai conseguir com certeza absoluta trazer um saving para a sua operação. Então, assim, obviamente ainda não é para uma operação rodoviária, é difícil, mas para situações de last mile em cidades, em capitais, é totalmente possível e fácil de fazer. Isso a gente vê, e esse documento tem uma interessante de manutenção, né? Porque realmente, quando você olha um veículo elétrico a combustão, a manutenção preventiva, ela é muito mais, menos custosa. Sim. E com o tempo, às vezes você não começa a ter o desgaste tão elevado do veículo como acontece na combustão. Então acho que esse é um ponto super relevante. A gente vê aí da corretiva ainda, com alguns desafios, seja às vezes de peça, o tempo de demora, mas no preventivo, no temperatura normal do negócio, revisão ele roda muito bem, né? Troca de óleo. Mas até corretiva, eu vou te falar que a gente, obviamente... até seguro, acaba né? tendo, então, seguro pra gente, inicialmente a gente fez lá em 2019, a gente tinha feito um seguro completo. Então a gente tinha tudo. Hoje em dia a gente não faz, e aí por uma questão puramente financeira, porque não compensa eu ter o seguro completo do veículo, eu seguro o terceiro e eu resolvo o problema do carro caso tenha. Então assim, eu já tive casos onde estragou a bateria. Então assim, estragou a bateria, era um custo troca o carro. Troca o carro, não é? O custo da substituição da bateria, eu acabaria colocando o carro em PT. Só que já existe, assim, ainda obviamente é muito pequeno, mas já existem empresas que conseguem fazer essa corretiva da bateria. A gente conseguiu fazer. Então, por um custo, sei lá, 100 vezes menor, a gente conseguiu fazer a reestruturação só daquela célula e resolver o problema. Sim, amadureceu o mercado. Sim, né? sim. Então, assim, até na corretiva, como eu falo assim, uma corretiva funilaria, o carro é igual a qualquer carro. Então, a funilaria você não vai ter problema. Eventualmente, de quebra do veículo, de novo, quebra muito menos. Então, eventualmente alguma coisa que aconteceu. Então, assim, eu tô com 2 veículos que estragaram a bomba d'água. Você vai falar assim, mas demora, porque a peça não tá aqui. Se você for pegar, dependendo dos modelos hoje, a combustão vai demorar tanto quanto. Então, assim, eu acho que tem uma má vontade, muitas vezes, falar assim, não, vai demorar muito mais, porque não tem peça. Não, se você pegar muitas marcas, hoje, muitas marcas novas no Brasil,
vão demorar tanto para um veículo a combustão quanto para o elétrico. Então eu não falo que isso é um problema, não. Interessante. Bom, você tem... Isso é uma boa notícia, para quem está pensando nessa tomada de decisão. Todo, Falando de custo como um todo, a gente tem um parceiro que opera também com frota, e ele tem uma condição de operação que os carros deles rodam em média de 200 km por dia. Last mile, 200 km por dia. E daí, fazendo uma conta, a gente fez uma conta junto para ver essa questão da viabilidade, do retorno do investimento. Então, assim, um carro, se fosse o carro elétrico, ele fazendo um carregamento na base, e ele tem uma condição de energia, que ele compra energia no Mercado Livre, a um preço mais vantajoso, ele gasta por ano R$7.000. R$7.000 para fazer o abastecimento elétrico daquele veículo. Se fosse um veículo a combustão, o mesmo modelo, o mesmo padrão de veículo, o mesmo padrão de operação, ele ia gastar em torno de R$50.000 por ano. Estamos falando ali mais ou menos R$40.000 de diferença. Pagou um carro elétrico? Não. Mas a conta que teria que fazer é a diferença entre um carro elétrico e o carro a combustão. Não é que 40 mil eu vou comprar, mas vou pagar a diferença. Então, um ano, basicamente, você já pagou a diferença de um carro elétrico a combustão. Em 2 anos, praticamente você já pagou o carro elétrico, a infraestrutura e toda a operação. Sem contar isso que vocês falaram, que é bastante importante, que é o custo da manutenção, seguro e tudo mais. Então, assim, faz sentido. Daí a pergunta que eu queria fazer também para o Rafael era... Faz sentido? Essa questão de custo para você é algo bastante importante? Sim. Inicialmente, a gente considerou um investimento. Então, assim, inicialmente, como o mercado ainda é instável, a gente sabia que era um investimento que a gente estava fazendo. Então, assim, a gente sabe os savings que a gente vai dar colocando a frota elétrica, mas a gente tinha consciência que, uma vez que a gente estava pegando modelos específicos, sendo pioneiro em algumas frentes, que a gente teria um custo mais elevado do que a gente estava programando ter. Então, a gente já sabia necessariamente que a gente teria um investimento para colocar a frota elétrica. Então, esse investimento era justamente em inovação e em sustentabilidade. Esses foram os early adopters, né? Então, assim, a gente já sabia disso. Então, mas o que a gente conseguiu aferir, a gente consegue aferir é justamente isso. Assim, uma vez que o veículo tem ficado mais barato, esse saving ele vem justamente isso, em 2, 3 anos. É isso mesmo. No total do contrato, a gente estaria ali quase que 0 a 0. Legal. Tá? Mas a gente tinha essa noção, e já era um padrão nosso. Então, assim, uma vez que eu já abasteço etanol 100%, eu já sei que eu estou investindo em sustentabilidade. Então, esse custo a mais que eu estou tendo é justamente porque eu vou ter o custo da sustentabilidade. Eu abastecer etanol no Brasil inteiro, eu já gasto mais do que eu balancear. Então, assim, aqui a gente colocou justamente obviamente, no marketing da marca e na cadeia de sustentabilidade. Sem contar esses outros ganhos, né? Sim. Depois compensa. E esse é um ótimo ponto, César, porque a gente vê existe essa propensão diferente para cada segmento de atuação da empresa, né? O Rafael é um time muito mais operacional, a gente está vendo em last mile entrega esse crescimento de veículos elétricos muito elevado, porque é uma entrega urbana, anda e para, que é o ponto mais eficiente do veículo elétrico, né? E uma rodagem 150, dificilmente supera 200, até pelo trânsito que tem na cidade, você não consegue se locomover muito mais do que isso. Então, sim, acho que existe essas propensões num veículo de entrega last mile, um veículo operacional, veículo operacional de frotas de empresas de eletricidade. Então, assim, isso aqui é algo que a gente está notando, quem está um pouco mais se movimentando de uma forma mais acelerada para fazer essa transição. Distribuição de alimentos, acho que são segmentos bem interessantes aqui. Isso, impacta em custo, impacta enfim, até em DRE depois, né? Repercute até no impacto para a empresa, impacta em marketing também, né? Impacta realmente em toda a comunicação ESG que tem, então realmente tem, e a gente está vendo um crescimento grande. A gente, eu acho que poderia crescer mais. Sim. Existem esses desafios que a gente comentou, de infraestrutura, de quem fornece, com quem que eu converso, qual que é a segurança que eu vou ter. Mas eu acho que outra coisa que já melhorou bastante, que eu acho que é essa disseminação de informação, como a gente comentou inicialmente, onde as pessoas sabem, já vêm mais preparadas com perguntas. Mas eu ainda acho que uma comunicação ainda maior, tem gente que não sabe, não fez essa conta. Tem gente que ainda não tem a informação nessa conta simples que eu mostrei ali. 40 mil por ano, 150, 200 anos. E se fizer, adotaria.
Né? Então, por isso que acho que essa conversa aqui é bastante importante para ajudar a compartilhar esse conhecimento. E esse desafio, acho que o Rafael já está bastante maduro nessa gestão do veículo, consegue auferir no detalhe quanto está custando o quilômetro rodado pelo custo quilowatt, conseguir comparar isso, o quilômetro rodado pelo custo da gasolina e na realidade da operação, né? Então, acho que passar por esse piloto, conseguir mensurar esses custos, e acho que tem os desafios operacionais também, que você trouxe alguns deles, não são poucos, mas são alguns. Mas quando você vê na ponta, no final da linha, você atende a necessidade da sua operação e a conta fecha, 2, 3 anos. É o que você efetivamente entrega essa... Pô, eu tenho a DRE me entregando o resultado que gerou efetivamente uma economia. Então, isso aqui é bem interessante. 2, 3 anos. Então, se fala muito também, não, a bateria que eu vou fazer com ela, lógico, teve o início do problema, que tinha que trocar o carro, etc. Você vai na célula, tem a questão da bateria. Mas a bateria, 8 anos, 10 anos de vida útil, se 2, 3 anos você já pagou a sua operação, não é um impacto, né? Os veículos que a gente tinha de 2019, a gente devolveu eles ano passado. Então, eles fizeram quase 6 anos com a gente. Percentual que a gente perdeu de autonomia do veículo foi 2%. 2% em 6 anos? 2% de autonomia, ou seja... eu perdi a autonomia, obviamente que a bateria... A vida útil da bateria... Perdeu 2%. Mas é um número menor até do que é anunciado, então, assim, pela perspectiva mais... Se você pega... E você só carrega em carregamento rápido, praticamente, né? Ou não, esses de 2019 não. Esses de 2019 eles não tinham nem capacidade, era só C. E aí até dos veículos que a gente tem hoje, que a gente não incentiva ele carregar em DC ou AC, ele carrega onde der. Mas por padrão a gente fala, olha, no DC você vai conseguir carregar mais rápido. Que aí, teoricamente, o DC ele vai afetar um pouco mais a bateria. Recomendado sempre que tenha o carregamento lento também. A gente não tem percebido perda de eficiência. Sim, é engraçado. A gente tem perda de eficiência com a temperatura, mas isso é volátil. Assim. Isso é uma coisa que a gente também não tinha percebido. Assim, no frio a gente perde um pouco, no calor tem essas variações. Tem uma oscilação na época do ano, onde é que está rodando o veículo, né? Esse dado de 2% é muito... Eu não esperava. Honestamente, assim, essa questão da bateria, eu acho que foi acho que já nem sei se hoje é tanto discutido assim, já foi. Ainda é mal divulgada. Mas é uma grande preocupação, acho que quando você fala da pessoa física, mas o frotista, o que vai... A valorização desse veículo, e acho que tem a preocupação, a discussão com a locadora, mas a preocupação, quanto que vale esse veículo no final, o que essa bateria vai poder servir. Então, o que eu acho. Essa preocupação existe muito. Aqui que é o mercado secundário e é onde... Eu acho que falta isso. Esse seu dado traz muito valor. Falta isso. E pro Rafael, que em 2, 3 anos se paga, o que você vai fazer com a bateria no final, o que você vai fazer no menos. Não, mas mesmo pensando assim, como o meu veículo é locado, você pensa na locadora. Então, assim, esses veículos de 2019, a gente chegou a falar com a locadora que a gente queria manter eles mais tempo, porque, cara, fazia sentido eu manter eles por mais dos 5 anos, dos 60 meses. E aí eles não queriam, justamente porque eles queriam pegar o veículo de volta para entender o que eles poderiam fazer. Então, assim, o veículo estava com 5 anos. Supondo que a bateria vai lá, tem garantia até 10 anos, 8, 10 anos, eles poderiam sublocar novamente esse veículo. Sabe, para uma outra operação menor, de uma floricultura, de um pet, algo nesse sentido. Então eu acho que eles ainda precisam ter a noção do que fazer com o carro, porque o mercado de usado, pessoa física, ali, que era o tradicional das locadoras, esse eu acho difícil, porque as pessoas ainda têm medo de comprar um veículo elétrico. Sim, mesmo que seja com 2% a menos de... Mas eu acho que existe, e aí você vê, principalmente, a gente viu muito isso nos Estados Unidos, na Europa, que é essa locação de segunda mão, que é você pega o veículo de volta e você subloca para outros tipos de operação. Então eu acho que falta um pouco disso aqui no Brasil, as locadoras estarem mais atentas a isso, justamente porque é uma forma deles reduzirem o risco deles de depreciação do veículo lá no final. Entendi. Sabe? Se eles já tiverem esse viés de fazer uma segunda locação, automaticamente a primeira locação tende a ficar mais barata, porque esse risco de depreciação diminui. E César, olhando para frente, acho que você vive isso muito, né? O que você vê que são perspectivas ou possibilidades que podem acelerar ainda mais a adoção? Acho que ela tem entrado no ritmo acelerado. A gente falou bastante, mas se puder
trazer um pouquinho a sua visão sobre esses pontos. Acho que aproveitando aqui o gancho com a questão da bateria que a gente estava falando, tem muita coisa para ser feita ainda e já vem sendo feita, né, na questão de bateria. Recentemente a gente viu o anúncio aí de montadores anunciando baterias com um carregamento ultra rápido, né, carregando aí com uma potência super elevada em 5 minutos, que é umas desvantagens, né, que muitas pessoas colocam, principalmente pessoa física. Vou fazer uma viagem e não tem autonomia, aí vai demorar muito tempo para carregar. Então a questão das baterias é algo que está evoluindo muito, preço. Então, isso que se fala de 8, 10 anos, com certeza, na operação mesmo, esse número já é maior, mas vai melhorar ainda mais. Então, tanto do ponto de vista da tecnologia mesmo, da tecnologia da bateria, e novas promessas que estão vindo aí, falando de bateria de estado sólido e outras coisas. Então, esse é um ponto que se espera que vai virar o jogo, totalmente, né? Só que daí, por outro lado, esse também é um ponto que vai impactar na infraestrutura. Então, eu estou falando de baterias que vão carregar mais rápido, eu estou falando uma necessidade de carregadores com mais potência. Eu estou falando de necessidade de uma rede elétrica que vai conseguir entregar mais potência. E isso também vai ser mexido, que isso é legal. Então, vai ter que surgir novas tecnologias também para fazer essa recarga. Então, o carregador também vai ter que ser adaptado. A rede elétrica, o mercado de energia vai ter que ser adaptado. Então, no roadmap que a gente tem visto aqui para o futuro, bateria é muito falado e realmente é necessário, ainda é um custo até elevado para o veículo, né? Então vai impactar muita coisa, mas mexendo aqui vai exigir modificações em toda a cadeia, todo o elo de fornecimento. E aí, pensando nisso, César, essa é uma das coisas que eu vi, assim, já teve alguns fornecedores que vieram demonstrar para a gente, carregadores onde eu não tenho necessidade de depender da rede elétrica. Que eu vou colocar um painel solar e eu vou acumular isso em baterias, e aí o carregador ele vai ser um carregador potente, e eu não dependo necessariamente da infraestrutura daquela região. Isso realmente está acontecendo? Isso tende a acontecer? E é um carregador que ele abastece, quer dizer, carrega a bateria enquanto de repente o custo da energia está mais baixo, a demanda na rede está baixa, e quando de repente o custo está mais alto, o custo da energia oscila durante o dia, né? E depois ele usa a bateria para fornecer, né? É o verdadeiro banco de baterias. Vai funcionar como um banco mesmo, né? Compra na baixa e vende na alta, no caso, para os veículos. Sim, então puxando o gancho ali das baterias dentro dos veículos, que a gente está falando de novas tecnologias, custos reduzidos, etc. Isso está acontecendo não só para a bateria dentro do veículo, está acontecendo para as baterias também que são utilizadas fora do veículo. Tem, inclusive, carregadores que já vêm encapsulada a bateria junto com o carregador. Né? Tem fabricantes, fabricantes trazendo esse tipo de produto. Mas você não precisa ter especificamente a bateria ali integrada com o carregador. Você pode trabalhar isso de uma forma modular, tendo a bateria conectada na mesma instalação, né? na mesma unidade consumidora, fazendo esse trabalho de... A linguagem técnica seria o peak shaving, você corta o pico, né? Sem precisar exigir da rede. Imagina, por exemplo, operações em condomínios corporativos ou frotas de ônibus, que a gente está falando de uma quantidade de carregadores com uma potência elevadíssima, onde não tem como levar energia para lá. Então vai ser necessário. E uma bateria o tamanho de uma bateria de um ônibus, você precisa de um carregador com uma alta potência, né? Estamos falando de carregadores de 200 kW, depende de qual é a sua operação, mas estamos falando de carregador de 100, 200 kW, 200 e poucos kW de potência. Agora imagina uma frota que tem 100 ônibus, como a gente vê muito em outros países, etc. 50 ônibus vezes que seja 100 kW, estamos falando de 5 MW de potência. Não é fácil encaixar isso numa cidade para fazer uma operação dessa. Né? Então vai ter muita necessidade de você trabalhar também com onde eu vou colocar esses pontos, uma questão de planejamento e voltando para um assunto de tecnologia, de como que eu vou fazer a gestão dessa carga. Então vai puxar aí de novo tecnologia de carregadores inteligentes, gestão de demanda, né? Como que eu vou trabalhar com uma forma inteligente para fazer essa gestão da demanda de uma forma ótima para evitar problema de cair, né, a energia, derrubar aí um bairro, um transformador e derrubar a energia de uma região, ou até aumenta o custo da operação de quem tem, né, porque quando você contrata energia, você paga ali pelo quilowatt-hora e paga pelos picos. Então, isso vai aumentar. Isso que você está falando, assim, de novo, assim, pensando em quem quer ter frota elétrica, minimamente a pessoa tem que ser curiosa e ela tem que estar o tempo todo atrás, porque é justamente, assim, é muita inovação e é muita inovação muito rápido, então você tem que manter o contato com todo mundo. Porque é justamente isso, assim, a gente está... O último
ponto que a gente chegou é justamente quando a gente fez a questão de colocar os carregadores nas nossas bases, a gente foi por um perfil de locação do carregador ao invés da compra do carregador. Justamente porque a gente tinha noção de que o mercado vai evoluir rápido e não necessariamente eu ficar atrelado num ativo ali que eu não tenho o que fazer depois com ele, não fazia sentido. Então a gente locou. E a gente já tem as opções justamente disso que você comentou, César. Assim, a gente está vendo no site, a gente tem um site que tem uma demanda muito alta e eu tenho um problema de carga nesse site. Só que durante o dia a gente vê picos de utilização de energia do site. Então, você colocar um carregador inteligente onde ele possa te entregar mais quando tem menos consumo no site, te entregar menos e ter essa variação, faz muito sentido. Então, assim, a gente está numa POC justamente disso. Legal. Da gente colocar carregadores inteligentes nesse site especificamente para poder ver, porque é um site que tem demanda, só que quando a gente colocou inicialmente os carregadores lá, a gente conseguiu colocar 2 carregadores de 22 AC, porque não tinha capacidade. Então, assim, hoje a gente está vendo de colocar carregadores de 30, 40 DC, justamente porque ele vai ser inteligente de manejar a carga que tem no site. Então, você vê assim, cara, isso é uma questão de meses, né? Você não fez um ano. Então, tá vindo muita tecnologia. Você orquestra as cargas dos carregadores, mas em conjunto com o que a unidade consumidora está usando para outras coisas, para ter aquele limite ótimo, né? Com a demanda do veículo, oscila automaticamente sem você precisar lá, tá apertando o botão, tecnologicamente. Realmente... a gente está passando por um momento transformacional, né? Acho que no mundo, então acho que Então essa inteligência, assim, é outro ponto ainda que aparece no roadmap, né? Das coisas. É o que eu acho, assim, de novo. A gente é bombardeado de notícias o tempo todo. E tem o que a gente efetivamente pode fazer, e o que está na nossa mão para fazer. E não dá para você simplesmente fazer alguma coisa, tanto com o veículo quanto com carregador, de achar que você vai pegar aquele pacote. E aí eu acho que talvez seja até um erro de muitas locadoras de justamente querer te vender o pacote. No momento que a gente está, o pacote ele não vai ser duradouro. Então, assim, você precisa ter essa curiosidade de rever e ajustar. E acho que vamos ter ajustes. Acho que é muito interessante. Bom, Rafael, César, acho que eu gostaria de continuar nesse papo aqui por mais tempo, a gente tem bastante coisa para falar, mas a gente está chegando ao fim aqui do nosso segundo Mob Podcast, o podcast Edenred. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a conversa e muito obrigado. Obrigado, Bruno. A gente que agradece, obrigado. Assim chegamos ao fim de mais um episódio do Mob Podcast. Agradeço ao Rafael, agradeço ao César pela presença, a conversa foi muito boa e acho que muito enriquecedora. Espero que toda a audiência tenha gostado e chegamos ao fim aqui. E pode acompanhar tanto este quanto os nossos próximos Mob Podcasts nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.